Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde, com muita paz em casa, tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Que bom. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, né? Bom, então hoje, segunda-feira, estamos aqui para mais uma aulinha de história. Então vamos juntos, né, falar um pouquinho sobre, né, os bairros. Bom, só lembrando que às vezes os conteúdos de história e de geografia, eles são os mesmos, tá? Só que dentro da geografia que nós comentamos na aula passada sobre os bairros, nós falamos sobre a localização, né? Se o seu bairro fica próximo da sua escola, né? Qual era o nome da rua, essas coisas. Já na aula de história, nós vamos falar também sobre os bairros, só que nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do bairro, né? Como ele foi formado, né? Então, nós vamos falar mais sobre a origem, né? A história, mas também é sobre os bairros, tá certo? Eu sei que às vezes vocês podem confundir um com o outro, mas é muito parecido, né? A história com a geografia nesse primeiro momento, tá? Tá certo? Bom, então, como eu estava falando, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bairros e nós vamos falar um pouquinho sobre a história, né? O surgimento dos bairros, tá certo? Então acompanhe aí os slides para que vocês possam estar entendendo de uma maneira bem melhor qual foi a origem, como surgiu os bairros. Então, o bairro. Vamos acompanhar juntos a leitura, quem sabe, quem já sabe ler, quem não sabe, né? Acompanha para praticar, sempre é bom, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então, onde tem o bairro, né? É uma parte da cidade e todos têm um nome e uma história, né? Ou seja, o bairro recebeu aquele nome por causa de alguma história, de algum acontecimento, em homenagem a alguma pessoa importante daquele lugar, daquela região. Então, ele acabou recebendo um nome, né, de acordo com alguma característica que existe lá naquele bairro. Bom, alguns bairros ficam perto e outros ficam afastados do centro da cidade. Bom, aqui nós temos bairros assim, né? Nós temos bairros que são bem próximos do centro, né? De Guadalupe, temos bairros que ficam bem afastados, né? Como a Vila Boa Esperança, que nós chamamos de Quadra, é um bairro que fica bem afastado, bem longe, do centro da cidade, não é isso? Bom, quando um bairro fica muito afastado no centro da cidade, dizemos que ele fica na periferia ou no subúrbio, né? Como nós temos o bairro Cruzeta, que é um bairro tão grande, também fica um pouco afastado da cidade, não é isso? Bom, então os bairros podem ser classificados em... Então vamos ver quais são as classificações que nós podemos dar aos bairros. Bom, existem bairros que são residenciais. Bom, que são o quê? Que são a maior parte das casas são residências, ou seja, são moradias, né? São como os bairros da nossa cidade. São todos residenciais. Por quê? Nós não temos aqui como indústrias, né? Então, o que tem na maioria dos bairros são casas. Comerciais são onde existem muitos estabelecimentos comerciais, onde compram e vendem mercadorias, né? Então, existem bairros que, na sua maioria, construído só no caso de comércios, né? Comércios variados de todos os tipos. Bom, isso acontece mais nas grandes cidades. Cidades como Guadalupe, isso não acontece tanto, né? A gente pode dizer praticamente que todos os bairros são residenciais. E os bairros industriais, né? Que são aqueles, né?
onde há muitas fábricas, onde produzem alimentos, roupas, materiais de construção e artigos em geral. Bom, isso nós não temos também, né? A gente sabe que na nossa cidade a gente não tem, por não ser uma cidade grande, por ser uma cidade pequena, né? Nós não temos indústrias, né? Nós temos um pouco de comércio que fica na sua maioria no centro da cidade, né? Quando as pessoas querem fazer compra, normalmente elas vêm para onde? Para o centro da cidade, onde nós temos supermercados, lojas de roupas, né? Lojas de calçados. Também quando a gente vem para o médico, normalmente a gente procura o quê? O centro da cidade, não é? Temos ali o mercado central, né? As farmácias, a maioria das farmácias também ficam aqui no centro da cidade. Então, a maior parte do comércio fica no centro, tá certo? Bom, então aqui nós temos aqui um poemazinho, né? Que nos traz uma reflexão sobre o bairro. Bom, o bairro é um local bastante apropriado para criar um espaço de convivência, brincar e fazer amizades. A convivência no bairro, temos aí, olha só, como nós já falamos isso lá na aulinha de geografia. Então, vamos ver aqui na aula de história. A vizinhança. Bom, tanta gente diferente, um é triste, outro contente. Dona Sônia, seu Silvério, ele é sério, ela é risonha. O Manuel da padaria, que sotaque diferente. Seu Heitor, né? Então, aí a gente já pode observar que cada um, né, das pessoas que moram vizinhos a nós, a nossa casa, eles têm o quê? Uma característica diferente, né? Mesmo que morem na mesma casa, mas cada um tem um jeito de ser, né? São diferentes os nossos vizinhos. Se os nossos vizinhos são diferentes, também as pessoas que moram em outro bairro também, né, são diferentes. São pessoas que têm, às vezes, até mesmo costumes diferentes, mesmo morando numa mesma cidade, mas que sejam em bairros diferentes, já tem um costume, já tem uma prática de vida diferente das que a gente conhece no nosso bairro. Bom, seu Heitor, tão bem vestido, lá no banco ele é gerente. Sem contar a criançada, molecada, que é alegria. Todo dia de verão, quando chega o fim do dia, a rua vira folia. E todo dia é a mesma história. De manhã, na hora da escola. De tarde, o bate-bola. A chama, a lua, toda a rua silencia. Cada lar, cada casinha, todos eles vão dormir, bem na santa paz de Deus. Bom, então aí é um texto de Cláudio, né? Amigos da Poesia. Bom, então esse poema, ele vem, né, para nos refletir como as pessoas são diferentes, né? Como, independente de onde elas vivem, elas têm um costume diferente. Tem pessoas que vivem num bairro mais rico, outras nos bairros mais pobres, mas, né, todos têm as suas peculiaridades, as suas diferenças. Tá certo, crianças? Bom, então, espero que vocês tenham entendido, né, essa história dos bairros, né, de como eles são localizados dentro da nossa cidade e que a gente possa olhar, observar, pensar um pouquinho como é que é formado os bairros da nossa cidade de Guadalupe. Então, vamos refletir um pouquinho
porque na próxima aula nós ainda vamos continuar falando sobre a nossa cidade, né, os bairros. Pense um pouquinho sobre a história do bairro Cruzeta, que eu sei que a maioria mora na Cruzeta, não é isso? Então pense, será como foi que o bairro Cruzeta ganhou esse nome, né? A partir de quê? Em homenagem a quê? Né? Que surgiu esse nome. Será que alguém da sua casa sabe o porquê? Bom, comece a investigar, converse com os pais de vocês para ver se algum sabe o porquê que o seu bairro se chama Cruzeta, né? O seu bairro, será que é o maior bairro da cidade ou é o menor? Será que o seu bairro que mais tem é um bairro comercial ou é um bairro residencial, onde tem muitas moradias? Então reflita um pouquinho sobre isso, tá? Então fica uma pequena atividade, né, para que vocês possam estar refletindo sobre o que a gente falou hoje na nossa aulinha, tá? Primeiro, o seu bairro é residencial ou comercial. Segundo, o seu bairro é maior ou menor da cidade. E o terceiro, desenhar o que você mais gosta. Tchau, tchau!